Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo. Hoje a gente vai falar sobre os combustíveis, né? Na última aula a gente falou sobre o sistema de alimentação e o objetivo de hoje é a gente entrar um pouco no mundo dos combustíveis, entender quais são os principais combustíveis, algumas diferenças bem superficiais entre eles e, no fim, falar um pouco sobre os motores agrícolas, né? Sobre os motores que equipam os tratores agrícolas. As curvas específicas, a gente vai entender um pouco mais a fundo. Enfim, combustíveis é denominada toda substância cuja reação de oxidação é altamente exotérmica, gerando grande desprendimento de calor. Todo combustível, que vocês imaginarem, gasolina, etanol e o diesel, biodiesel, após ele entrar em combustão, após ele queimar, né, ele vai liberar grande calor, né? Então, classificação de origem, de acordo com a sua origem, né? A gente tem combustíveis de origem vegetal, mineral e bioquímica. Vegetal são aqueles madeira, carvão, resíduos vegetais. Isso aqui é um combustível, né? A madeira que se utiliza nas fornalhas, por exemplo, para secar os grãos, soja, milho, são combustível. O carvão, que também se vai utilizar em mineradoras, siderúrgicas, todos são considerados combustíveis. E o mineral, petróleo, carvão mineral também são combustíveis de origem mineral. Além disso, temos outros combustíveis que são combustíveis de origem bioquímica, né? Aquele que a gente chama de etanol, o álcool, gás metano, são alguns desses exemplos. Né? E o comburente, né? Então, o que seria o comburente? Toda substância que, ao combinar-se com combustível, forma-se a combustão. Bom, o comburente que a gente mais comum, que a gente conhece, é o oxigênio. Quando a gente estava no ensino médio, né, os professor de ciência, de física, enfim, ele ia ensinar sobre como gerava o fogo, né, professor de química, biologia, não me lembro. E aí ele falava assim que tinha uma tríade, né, um tripé do fogo, né, oxigênio, calor e combustível que a gente necessita, né. Então, esses daqui seriam os três, né. A gente já viu que o combustível pode ser o etanol, pode ser o diesel, a gasolina. O calor é aquela fonte de calor, né? No caso dos motores é a própria faísca, ou nos motores a diesel a compressão gera o calor lá no interior da câmara de combustão, e o comburente que seria o oxigênio. Ok, então já entendemos que funcionam esses três, esses três são os necessários, né? Agora, um questionamento, né? Eu peço que vocês pensem um pouquinho, como é que funcionam os submarinos, né? E aí, submarino precisa de oxigênio, né? O que seria a grande dificuldade de se lidar com submarino, né? Com o motor de submarino? Bom, se a gente pensar assim, não tem nenhuma relação com a nossa disciplina, a gente está estudando máquinas agrícolas. Só que estamos estudando o funcionamento dos motores. E a gente sabe que, na última aula, nós vimos todo o circuito de ar que alimenta os motores agrícolas. E vimos o quanto é importante o ar e como a gente preza por tanto aumentar esse ar, como melhorar a qualidade, tanto filtrando quanto diminuindo a sua temperatura. Então a gente busca o oxigênio, ok? Buscando o oxigênio, se eu coloco um motor submerso, né? Se eu tiro essa exposição ao oxigênio da atmosfera, como que se faz então com o submarino, né? Como que se faz para ele se movimentar? Bom, essa é uma curiosidade, né? Os submarinos, anteriormente, os submarinos eles tinham dois motores, né? Um motor elétrico e um motor a combustão. Por quê? Enquanto eles estivessem na superfície, né, com contato com o ar atmosférico, eles trabalhariam com o motor a combustão, que ele necessita de ar, e quando ele submergisse, ele ligaria, acionaria um motor elétrico. Só que esse motor elétrico ele não dura muito tempo e ele tem que ter bateria, né, suficiente energia armazenada suficientemente para que consiga subir e levar até iniciar de novo o motor de combustão interna a funcionar. Enfim, essa seria uma questão, essa é uma preocupação que há mais uma curiosidade. Hoje em dia já se tem submarinos com motores a fonte de energia dele é energia nuclear e ele consegue passar vários dias, até meses, né, submersos. Enfim, mas essa é uma para a gente pensar, né? Que às vezes quando a gente está lidando com alguma situação, ou um detalhe, ou algum desafio técnico, né? A gente tem que tentar entender, a gente tem que conseguir entender, ligar quais são as partes, quais são os princípios de funcionamento de um motor, né? Enfim, voltando aqui para nossa área, para nossa disciplina, a gasolina, ele também é um dos combustíveis mais utilizados nos carros. Hoje em dia a maioria dos carros ou são flex, né, gasolina e etanol, ou são movidos a diesel, né?
Nas grandes capitais, a gente ainda tem os que são movidos a GNV, né, que é o gás lá também derivado do petróleo. Enfim, então constituída basicamente por hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são, em geral, mais leves do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois são formados por moléculas de menor cadeia carbônica, né, normalmente de 5 a 10 átomos de carbono. Além dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, a gasolina também pode conter compostos de enxofre e compostos contendo nitrogênio. Lembram que nós estudamos que seria a diferença entre os diesels S10 e S500, né? Seria a proporção de enxofre que a gente tem dentro do combustível. Então essa seria a gasolina que a gente não é muito utilizada nos tratores agrícolas, mas nas máquinas agrícolas a gente pode incluir aí motores 2 tempos que são utilizados para outras operações menores, né, na agricultura, agropecuária em geral. Enfim, gasolina aditivada, ela visa conferir ao produto melhor característica, né? Ela possui a mesma octanagem da gasolina comum, 87, diferenciando-se desta em razão da presença de detergentes, dispersantes, que mantém limpo o sistema de combustão dos bicos injetores e as válvulas do motor. Enfim, então aqui quando a gente fala que alguma coisa é aditivada, foi adicionada ali um aditivo, né? Algo que visa melhorar, né? Um óleo aditivado, uma gasolina aditivada. Possui teor de enxofre aqui de 50 ppm, geralmente recebe um corante que a deixa com a cor esverdeada para diferenciá-la da gasolina comum. Ela não necessita, ela não é, a constituição dela não faz ela com que ela seja de uma cor diferente. Mas assim como no S500 e no S10 é necessário que tenha uma coloração diferente, essa coloração até é regulada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, no caso aqui também a gente tem que diferenciar uma da outra, né? E aí aqui a gente fala um pouco sobre o poder calorífico, né? O que seria esse poder calorífico quando a gente compara, né, entre cada um dos principais combustíveis que nós utilizamos, né? A quantidade de calor liberada para um combustível durante a sua combustão completa, né? Então, gasolina, a quantidade de calor que ela libera, ela é maior, bem maior do que o álcool e bem maior, não é bem maior, né, mas ainda assim é maior do que o diesel, né? Então, a gasolina seria aquela que tem maior poder calorífico. O etanol seria o que tem menor poder calorífico, entretanto, é aquele que tem maior octanagem, né? Então aqui eu estou chamando o que eu chamo de álcool aqui, é o que a gente abastece hoje em dia, chama de etanol. Então o que seria essa octanagem, né? Lá, a resistência à detonação de combustíveis usados em motores de ciclo Otto. Lembra que é comum fabricantes, né, a gente vê nos programas, quando a gente adiciona, até se você sente isso também quando você troca o combustível do seu veículo, seja moto, uma moto flex ou seja um carro, quando eu adiciono o etanol, a potência ela é aumentada. Essa potência é aumentada justamente pelo número de octanos, né? Então, o etanol ele tem maior, o número de octanos é maior. Então, ele gera mais potência na explosão do que a gasolina. Essa diferença é muito pouca, mas ela pode ser perceptível sim para um motorista atento, e desde que o seu tanque de combustível antes estivesse só com gasolina e outro só com etanol. Aí a gente consegue ter essa diferença. O etanol também é chamado de álcool etílico hidratado, na linguagem corrente simplesmente é álcool, né? Então, hoje em dia, na verdade, se você for pegar a maioria todos os postos de combustível vai estar escrito etanol, até alguns anos atrás ainda se escrevia álcool, só que a gente sabe que existem mais de um tipo de álcool, não só o álcool etílico hidratado, né? Então existem mais de um tipo de álcool, então por isso que se colocou a linguagem, seria o nome técnico etanol. É uma substância orgânica obtida através da fermentação de açúcares, combustível ecologicamente correto, né, já que é obtido a partir de cana-de-açúcar. Entretanto, aqui, se vocês olharem a imagem que eu coloquei, no estado de Mato Grosso, e não só no estado de Mato Grosso, mas existem já muitas usinas no Brasil, algumas na verdade, que produzem o etanol vindo do milho. Esse é o etanol que existe nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos a produção de cana é praticamente significante, né? Então lá a ilha de milho, né, ela é muito grande. Então o etanol produzido nos Estados Unidos é fonte de milho, né? Então, que ajuda na redução do gás carbônico emitido na atmosfera através da fotossíntese dos canaviais. Então, esse aqui que a gente chama de seria um combustível ecologicamente correto, o que traz menos prejuízo ao meio ambiente. Né? Seguindo recomendações específicas, pode ser misturada a gasolina, em geral 25%. Isso daqui é uma legislação, ela vai dizer quanto que a gasolina pode ter de etanol. Então, a gasolina que se vende no Brasil não é uma gasolina 100% gasolina. Ela tem em média 25% de etanol. Essa graduação de etanol dentro da gasolina ela vem crescendo ao longo dos anos. Até alguns anos atrás ela era menor
ela veio subindo. Se eu não me engano, hoje em dia está 26%, coisa assim. O problema é, carros que são movidos somente a gasolina, eles sentem quando você adiciona uma gasolina que é misturada com etanol. E sim, quando ela está dentro dessa recomendação, a gente não vai ter muito problema no motor, mas se a gasolina é adulterada e adicionado mais álcool do que o etanol do que deveria, aí sim você vai ter um problema, o carro vai sentir e os componentes do carro também. Ponto de fulgor, seria o ponto de fulgor, né? O ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O que é isso? Resumindo para vocês, ó, olhando para a tabelinha aqui, nós temos etanol, gasolina e diesel. Diesel 38 graus, gasolina menos 42 graus e álcool 16 graus. Significa que se eu colocar o álcool em temperaturas em um ambiente fechado, em temperatura menor, ele está exposto, né, não está na embalagem fechada, mas está em um ambiente que tem a temperatura menor do que 16 graus Celsius. Eu não vou ter risco de explosão pelos vapores, né, pelo vapor que é formado pelo etanol. Agora, se eu colocar acima de 16 graus Celsius, eu posso ter risco sim de inflamação, né, se eu expor isso a uma fonte de calor. E a gasolina? A gasolina, se eu colocar ela em 0 graus Celsius, já tem um risco de inflamação de alguma fonte externa, só do vapor que ela gera. Então, tem um ambiente fechado, tem lá a concentração de vapor de gasolina está muito alta, gerado em temperaturas baixíssimas. Se eu riscar um isqueiro lá, vai pegar fogo. O etanol, se tiver 0 graus Celsius, com certeza a probabilidade é muito menor, né, justamente por esse ponto de fulgor ser muito mais elevado. E o diesel ainda mais seguro ainda. Então a gasolina aqui seria a mais perigosa de todos. E lá na nossa aula de motores de combustão interna, nós estudamos uma tabela em que comparava quais eram as taxas de compressão de cada um dos motores, né? E aí, se vocês lembrarem bem, para todo motor a gente tem que ter uma mistura de ar combustível, né? Que tem quantidade de ar e quantidade de combustível. E a taxa de compressão, né, ela tem ligação com essa proporção também de ar combustível. Então, o álcool tem uma proporção ideal de 8,5 a 9,1, ou seja, 8,5 partes de ar para cada parte de álcool. Enquanto que a gasolina está em 13,5 por 1. Né? E o diesel tem maiores, né, de 20 até 30 por 1. Né? Então, isso daqui seria como que é a proporção ideal para que ocorra a explosão, né, aquele tempo de expansão dentro dos motores em geral. Então a gente sabe então que aquela taxa de compressão tem ligação justamente com isso aqui. Se vocês lembrarem bem, a taxa de compressão do álcool era menor e a do diesel era maior. Então eram esses valores similares. Né? O diesel, né? O diesel então é um derivado da destilação de petróleo. Esse é um derivado direto, né? O diesel e a gasolina são derivados do petróleo. O etanol é um derivado de cana-de-açúcar ou milho. Né? No nosso caso, a maioria a maioria do etanol no Brasil é de cana-de-açúcar. Mas o feito de milho vem crescendo bastante. O óleo diesel é um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio, em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. Apresenta teor de enxofre máximo de 500 ppm, vocês lembram lá, o S500, e é comercializado hoje em dia, né, dentro dos nossos municípios. Pode ser utilizado em qualquer veículo movido a óleo diesel e possui um número de cetano de no mínimo 42, né? Então, quanto menor esse número de cetânio, mais positivo é o combustível, né? Então, aditivação, diesel. Lembra que quando a gente fala de aditivos, a gente está buscando melhorar as características do combustível, do lubrificante? Então, enfim, aqui a gente está falando do diesel combustível, né? Então, quando eu adiciono um detergente, um dispersante, qual é a intenção desse aditivo? Né? É manter o motor limpo, diminuir o custo de manutenção. Quando eu quero um anti-espumante, evitar a formação de espuma durante o abastecimento, garantindo forma mais adequada e ágil total do enchimento do tanque. Anticorrosivo, evitar a formação de ferrugem, aumentando a vida útil dos componentes de alimentação do motor, bombas e bicos de injetores. Demulsificante, ajudar na separação de água e óleo diesel, mantendo a aparência do combustível límpida e isenta de turbidez. Lembra que na última aula nós vimos sobre o copo sedimentador, tinha o dreno, a importância de retirar a água do combustível, né, do diesel. Então, alguns aditivos vão ajudar ainda mais nessa separação. Então, discutimos isso daqui na última aula, né, sobre os tipos de diesel, né, diesel S500 e S10, na verdade aqui seria o S500, né,
e aqui o S10. Não, na verdade pode ser o S50, porque, como eu disse na última aula também, existia o S50 e esse S50 foi substituído por o S10. Então, o S500 ele veio para substituir o S1800. Né? Então, essa substituição ela ocorreu aqui em 2012, que aí, a partir de 2013, que surgiu o S10, veio então substituindo. Né? Aqui já tem um breve texto aqui contando a história, né? Como é que foi essa substituição. Então, pausem aí o vídeo e dei uma lida aqui para vocês se aprofundarem um pouco mais. Né? Só um adendo aqui. Lembra que eu acabei de dizer que quanto menor o índice cetano, né, melhor? Então, olha aqui, vamos ler aqui. Sem contar que o cetano tem relação com a velocidade de ignição do carro. E por isso, quanto mais alto o número, melhor a qualidade da ignição e da partida frio para o meio ambiente. Ele reduz a emissão de material particulado de fumaça branca. Tá, e os biocombustíveis, né? São derivados da biomassa renovável, podendo substituir parcialmente ou totalmente os combustíveis derivados do petróleo e gás natural em motores de combustão. Temos, por exemplo, o etanol, que seria o mais famoso, e hoje em dia, e há muitos anos na verdade, nós já temos veículos que funcionam 100% a etanol. Além desses, em grandes capitais, se eu não me engano em São Paulo, se eu não tenho certeza que em São Paulo tem um ônibus que é movido 100% a biodiesel, e existem algumas empresas já que trocaram sua frota, né, de caminhões, ou estão investigando, né, estão pesquisando sobre a possibilidade de substituir a sua frota por veículos movidos a biodiesel no local, em lugar do diesel comum. Né? Então ele é produzido a partir de óleos vegetais ou de gordura animal, adicionando ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Para se tornar compatível com os motores, a diesel, o óleo vegetal deve passar pelo processo químico chamado de transesterificação. Né? A transesterificação é o que faz então com que aquele óleo que era um óleo vegetal, ele passa a ser comercializado e utilizado dentro dos motores como um óleo diesel que a gente conhece como um combustível dos motores. Né? Então no Brasil existem alguns percentuais, esse percentual veio crescendo ao longo dos anos. Né? Se você olhar lá para 2008, a obrigatoriedade era do B2. Né? O que seria isso? O diesel que você adquire nas bombas, né, para abastecer caminhonetes, veículos, tratores, caminhões, em 2008 ele tinha a obrigatoriedade de conter 2% de biodiesel. E aí isso veio crescendo até que em 2018 a obrigatoriedade seria de 10% do diesel de biodiesel. Então aqui a gente finaliza um pouco dessa teoria dos combustíveis, né? Quais são os principais combustíveis. E agora o que a gente vai fazer? A gente finaliza, fecha esse tema e a gente entra em um tema que a gente chama de aprofundamento em motores agrícolas. O que seria esse aprofundamento? Né? Nós precisamos, para entender como os motores eles utilizam energia, como eles transformam de energia, a gente precisa fazer ensaios. Então, pesquisa, né? A gente tem que fazer um ensaio quando a gente testa, a gente diferencia um teste de um ensaio, né? É necessário fazer essa diferenciação, pois se a gente quer saber se alguma coisa funciona ou não funciona, a gente faz um teste. Se a gente quer descobrir como ele funciona, avaliar com rigor, né, todo o uso de metodologias padronizadas, utilizar a estatística, repetições, pontos positivos, negativos, gerar um relatório final, a gente faz um ensaio. Então, se eu coloco o dedo na tomada, eu estou testando para ver se está dando choque ou se não está dando choque. Agora, se eu quiser fazer um ensaio, eu vou ver quanto de energia sai, qual a tensão que está ali, né, qual a corrente que consegue gerar aquele circuito elétrico. Então, isso seria um ensaio. Né? E voltando para essa imagem aqui, nós temos estruturas de ensaio, né, para tratores específicos, para tratores agrícolas, temos protocolos específicos e estruturas específicas. Né? Por exemplo, esse daqui é um dinamômetro. Né? Um dinamômetro, esse daqui é um motor, está acionando ali ligado nesse dinamômetro para determinar força, torque, rotação. A gente padroniza uma rotação e a gente consegue padronizar e escolher definir, na verdade, né, as curvas dos motores. Isso daqui, o objetivo de tudo isso daqui é gerar essas curvas que a gente chama de curvas características dos motores. Existe a curva de torque, existe a curva de potência, existe a curva de consumo específica, existe a curva de consumo horário. Essas aqui são as que a gente mais utiliza e é o que a gente vai aprofundar agora nos próximos slides. Então, para que faça essas pesquisas, para que se gere todos aqueles protocolos, aquelas curvas,
Existem alguns protocolos, né? Esses protocolos são protocolos de pesquisa comum, assim como o Inmetro tem para determinar o que é 1 quilo, o que é 1 metro, né? É um Instituto de Metrologia. Aqui também a gente tem protocolos que são definidos por órgãos internacionais e nacionais para determinar qual é a potência do meu ou do seu trator. Por quê? Se eu falar para você que o meu trator tem potência X, 30 CV, você faz uma outra forma de teste lá, de ensaio no mesmo trator, e você determina que ele tem de 25, na verdade, né, que você é concorrente. Então, para que não tenha essas diferenças, existem esses protocolos que todos devem seguir. Por exemplo, esse daqui é um ensaio da TDP para a tomada de potência, né? Eu ensaio para determinar a potência da tomada de potência, da TDP, que está aqui atrás, né? Então, eu tenho aqui um dinamômetro, e aí, olha só toda a estrutura, né, que a gente tem que adicionar, né? Então, suprimento de combustível estável, o medidor de combustível, aí aqui ó, a gente tem lá os 5, temperatura do combustível, e aí vai todas a gente tem que saber todo o caminho para onde está passando a energia, como que a energia está sendo transformada. Então, célula de carga é o que vai determinar qual é a potência, né, qual é a força lá atrás. Eu tenho um medidor aqui de rotação, né, tem um tacômetro também para medir a rotação, e aí eu consigo determinar então qual que é o torque que está sendo gerado, qual que é o consumo específico, né, de combustível. Então eu vou gerar todas aquelas curvas, né. Aqui, por exemplo, né, os resultados é a rotação, a potência, torque. Então aqui eu consigo ter uma ideia, né, ele me dá um relatório, né, esse aqui é um equipamento específico para esse. Existem outros tipos desse mesmo equipamento. Dinamômetro móvel, dinamômetro fixo, dinamômetro móvel também. Então, alguns deles eu vou utilizar na TDP, outros deles eu posso utilizar para arrasto, né, para determinar a potência de arrasto. E aí, o objetivo disso tudo é gerar essas curvas que a gente determina com esses dinamômetros, né, com esses equipamentos de ensaio. Aqui, por exemplo, é o resultado de ensaio de desempenho na TDP. Então a gente tem a primeira curva de potência máxima, curva de momento de força equivalente, curva de consumo horário, curva de consumo específico. Aqui estão todas juntas, né, em uma mesma visual, né, uma mesma tabela. A gente utiliza elas de forma mais didática, dividido como naquela imagem anterior. Então essas ensaios na TDP, a gente busca fazer em rotação do motor. A gente quer determinar, na verdade, né, rotação nominal do motor, variável do motor, rotação de potência máxima do motor, rotação nominal da TDP e ensaio com carga parcial do motor. Então, eu quero fazer um raio-x, eu quero determinar como que esse motor do meu trator está comportando, né? Qual é o consumo de combustível, qual que é o torque que ele vai me entregar, qual que é a potência que ele vai me entregar em tal rotação. Então, esse é o objetivo dos ensaios e o objetivo também de, na hora de eu comprar um trator, eu saber que o fabricante está me falando, esse aqui tem tanto CV, essa é a potência que ele tem e eu sei como que ele fez esse tipo de determinação, né? Então aqui, por exemplo, ó, a rotação do motor do trator e a potência que ele gerou, né, a potência em quilowatts. Aqui para B5, B20 e B100. Seria isso, ó, biodiesel, né, B5, 5% de biodiesel, 95% de diesel, B20, 20% de biodiesel, 80% de diesel e B100, 100% biodiesel. Então aqui foi a potência, né, diferente de potência, não teve diferença de potência visualmente, pelo menos falando aqui, entre o B5 e o B20. Existiu uma pequena diferença aqui entre o B100, né, o 100% biodiesel, com aqueles que têm alguma proporção. É lógico que a gente não está fazendo análise estatística aqui, a gente está só olhando visualmente aqui se houve ou não uma diferença. Para determinar se realmente houve, estatisticamente falando, a gente tem que pegar o trabalho e ver quais foram os resultados que os autores obtiveram, né? Enfim, aqui são alguns dos resultados que a gente vai ter, então, aqui no âmbito acadêmico, né, de pesquisa, mas que vão levar isso lá para o catálogo do fabricante, né, que os tratores são obrigados a fazer, os fabricantes de tratores são obrigados a fazer alguma dessas normas aqui, que são as normas de potência que a gente fala. Então, ó, DIN, NBR, ISO, esta aqui é uma das principais, e SAI é também uma das principais, né? Esta aqui é utilizada mais especificamente, né? Então, ó, olha só as diferenças, né? A gente vai chamar essa aqui de ISO, né? Porque a NBR é da norma brasileira, então essa daqui a gente ISO é da norma internacional, né? Então a norma brasileira, ela copiou, é a mesma da ISO. Então a norma ISO e a norma SAI, que são as duas principais, né? A potência do motor é medida com o ventilador, com a bomba de água, bomba injetora, alternador, silencioso e fio de ar. Então são todos esses componentes aqui para se medir a potência do motor. E a SAI, a potência do motor, é emitida sem os agregados e consumidores de energia. É de 10 a 25% superior aos valores dados em DIN, NBR e ISO.
Bom, qual que é o problema disso? O problema disso é que alguns fabricantes eles utilizam da SAI e alguns fabricantes utilizam a ISO. E aí eu tenho diferenças de potências, por exemplo, se o fabricante que apresentou na norma ISO 30CV e o outro na SAI 30CV, eu sei que o da ISO realmente ele tem a potência dele, com certeza ela é maior do que aquele da SAI, não que realmente ele tenha 30, mas nesse protocolo ele tem 30, lógico, tem 30 CV. Mas, se eu comparar com SAI, provavelmente se eu fizesse esse que fez na SAI com ISO, ele daria uma menor potência. Então, resumindo, ó, a norma NBR ISO, ela faz com todos os componentes aqui, os agregados, né, que seria aqui do motor. E a norma SAI, a americana, eu tiro todos os agregados aqui que vai consumir potência também, e aí é lógico que eu vou ter uma potência maior aqui de 10 a 25%. E aí, se a gente pegar em exemplos reais, ó, por exemplo, esse daqui é um catálogo, né, é uma especificação técnica de um motor de um trator Valtra, né. Aqui, se a gente olhar aqui, ele está escrito aqui, ó, ISO é a norma que foi utilizada para fazer a potência, né? Ó, 78 CVs, 57, eu acho, não consigo ler direito, quilowatts, a 2.200 RPM na norma ISO, certo? E aqui? Aqui ele usou norma SAI, ó. Qual que foi a potência? 55 CV para norma SAI. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 75 CV, esse daqui, e esse daqui 75 CV, se esse daqui foi feito na norma ISO, provavelmente a potência desse daqui é maior do que esse daqui. Só que isso é lógico, o fabricante não vai te dizer na hora que vai explorar esse aqui, né? Talvez o Valtra explore no lugar do John Deere, mas enfim, essa aqui é a forma de cada um. Eu não estou dizendo que toda a marca inteira faz isso de propósito, ou enfim, de uma jogada de marketing, eu não sei. É só para a gente ficar, nós como técnicos, nós temos que ficar sempre atentos a esses detalhes, que são detalhes talvez pequenos, mas que fazem uma diferença na hora da compra, na hora da decisão, né? Dentro, então, fizemos lá, determinamos o teste lá, pegamos o ensaio, na verdade, né? Levamos o trator para um centro de ensaio, colocamos ele lá no dinamômetro e a gente vai determinar essas aqui que são as principais curvas, né? Primeiro, curva de consumo específico. Ó, apresenta o consumo do motor em função da potência em que o motor está realizando em função da rotação do motor. Permite comparação de tratores de diferentes potências. Então aqui eu consigo determinar, né, qual é o consumo que aquele trator está me fazendo em função daquela rotação. Curva de consumo horário representa o consumo do motor em litros por hora em função da rotação do motor. Né? Na verdade, esse daqui é em função da rotação e aquele ali vai me falar também em função do que que a rotação do motor está fazendo, né? Realizando, e a potência que ele está gerando. Né? Então, a gente tem que determinar quais são essas duas. Além dessas, nós determinamos também qual é a curva de potência, aquela que apresenta a curva de comportamento da potência do motor em função da rotação, e a curva de torque, que vai apresentar a força de giro em função da rotação. Vamos ver esses aqui, lógico, as curvas reais, aí fica bem mais simples de poder entender. Né? Aqui, por exemplo, ó, curva de consumo específico, potência máxima na TDP. Daquele mesmo estudo lá que eu tirei, aquele último gráfico, esse daqui ele também fez uma comparação entre rotação e consumo específico. Esse consumo específico está em gramas quilowatt-hora, certo? Gramas por quilowatt-hora. Então, e aqui no eixo Y, consumo específico, aqui é a rotação em RPM. Olha, se eu comparo, por exemplo, o B2, que só tem 2% de biodiesel, com o B100, vamos comparar com o mais diferente, né? Com o B5. Aqui eu tive uma diferença, olha. A curva do B5 está aqui embaixo e a curva do B2 está aqui em cima. O que isso não está me dizendo? Que esse B2 aqui está consumindo bem mais do que esse aqui com 5% de biodiesel. Por que isso? Porque eu sei que as rotações que eu estou trabalhando aqui, se vocês lembram, a rotação mais comum de trabalhar na TDP é 540 RPM. Então está próximo daqui assim, né? Então, para essa rotação aqui, eu tenho que esse com 5% de combustível, mesmo trator aqui no caso, né, no mesmo motor, eu vou ter um consumo aqui próximo de 230 gramas por quilowatt-hora. 230 está abaixo de 245, então está numa classificação que a gente chama de classificação boa, né? Bom. Só que se a gente levar isso daqui lá pro de 2%, por exemplo, eu vou ter aqui que vai estar em próximo de 180, aqui fazendo uma aproximação mais grosseira, né? Então, entre 272 e 292. Então, aqui a gente tem um consumo muito elevado. Então, isso daqui são alguns parâmetros que a gente tira depois de fazer um ensaio em um trator agrícola. Bom, isso daqui já é um caso específico aplicado.
Mas para a gente entender isso, a gente tem que ter isso de uma visão disso no modo geral, para que nós possamos compreender, né, pegar um catálogo de um trator e saber identificar quais são cada um dos pontos, né? Então aqui eu elenquei aqui os 4 principais pontos que a gente tem que saber quando a gente pega uma curva as curvas dos motores, né, do motor agrícola. Primeiro, N0, aqui ó, rotação zero, amarelinho aqui. Rotação mínima operacional a partir da qual pode-se utilizar o motor. Então, nesse caso aqui, desse motor, 1000 RPM, certo? N1, azulzinho aqui. Rotação de torque máximo, que é a rotação que o motor tem maior força de giro. Então, o que eu fiz? Ó, esse eixo aqui, o eixo X, é o eixo da rotação. Esse pedacinho aqui, consumo específico, potência e torque. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei aqui em 1400 RPM e subi uma reta até chegar aqui no pico, que essa daqui é a curva do torque, tá vendo? Que aqui, nesse ponto aqui, é o pico, né? É o ponto máximo. Então, a 1400 RPM é o ponto que eu tenho maior torque, né? É a hora que o motor me entrega o seu maior torque. Então, isso daqui, o N2, o N1 aqui, o azulzinho, representa a rotação de maior torque, torque máximo. E NM, ó, estamos no verde aqui agora, ó. O que está no máximo aqui, ó? Aqui não tem nada, essa curva não está no máximo, essa aqui está caindo, essa aqui está no máximo. Que curva é essa daqui? Essa curva aqui representa a curva da potência. Então, ó, rotação nominal, rotação de trabalho, rotação de potência máxima, dependendo do motor, pode estar em rotações diferentes. Lógico, esse daqui é esse motor específico para esse exemplo. Então, para esse daqui, apresentamos que 2200 RPM seria a rotação nominal, né? É igual à rotação de potência máxima, nesse caso, não é para todos, né? Em alguns outros motores pode ser que caia aqui. Rotação máxima de trabalho. Rotação máxima de trabalho seria essa daqui, no caso desse motor de 2400 RPM. Então, aqui ele limita, não é ideal que você trabalhe além disso. Certo? Então, aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, nesse caso, eu sei que a 1400 RPM, que é aquele que me entrega a maior torque, né, do torque máximo, ó, se eu subir aqui 1400 RPM, eu estou no máximo aqui da curva de torque, e olha que interessante, eu estou no mínimo aqui do consumo específico. Ou seja, isso aqui é uma coisa boa, é um fator positivo, né? Naquele momento que eu tenho maior torque, eu tenho o mínimo de consumo específico de combustível. Vamos em diante. Agora, o que é outro fator que é um fator importante que a gente tem que entender, né? A diferença principal, assim, que a gente diz entre uma das principais diferenças de um motor de um trator e um motor de um caminhão é justamente a reserva de torque. Isso aqui é específico para tratores agrícolas. Vamos ler a definição. A reserva de torque define a versatilidade do motor, ou seja, a capacidade de aumentar o torque à medida que ocorre a diminuição da rotação do motor. Vamos entender isso olhando para a curva. Ó. Aqui eu estou a 2200 RPM. Aqui eu estou a 1400. Se eu estou andando com o trator a 2200 RPM, eu começo a subir o trator. Passei por uma subida. Eu não mexi no acelerador, mantive igual. O que vai acontecer? A rotação do meu trator vai cair. Só que no momento que a rotação cai, o que acontece com o torque? Opa, o torque está subindo. Olha aqui, essa aqui é a escala do torque. Ó. Então, isso daqui é positivo, quer dizer que vai ajudar o trator a dar resposta em momentos de maior necessidade de tração. Vamos ler o segundo parágrafo. A resposta do motor para suportar a carga maior quando ocorre a queda da rotação ocasionada por um aumento na força de tração. Certo? Então, a gente, ó, situação, de novo a mesma situação. Estou lá andando, operando o trator e eu quero que o trator se mantenha lá numa mesma rotação, uma mesma velocidade. Travei lá o acelerador manual, a alavanca. Estou dando. Passei por uma clive, né? Então o trator começou a subir. No momento que ele começa a subir, o que acontece? Aumenta a carga, né? Aumenta a força de tração necessária para ele poder se movimentar. E aí a rotação dele cai. Só que o positivo daqui é que quando a rotação dele cai, a torque começa a subir, o torque dele sobe. Então ele consegue ter força, né? Aumenta a força, né? A força de giro que ele tem ali, ele consegue sobrepor esse desafio. Né? Então quanto maior essa reserva de torque, mais positivo vai ser, né? Por exemplo, aqui são duas fórmulas, né, duas equações que a gente usa para calcular essa reserva de torque. A gente pode usar tanto essa daqui, né, reserva de torque, seria o torque máximo dividido pelo torque na potência máxima, e aqui é o torque máximo menos o torque na potência nominal, dividido por torque na potência nominal. Note que aqui no caso do motor tem a potência máxima igual à potência nominal. Então aqui, ó, potência máxima igual à potência nominal. Certo? Ó, 105. Então, isso aqui seria a potência máxima e a potência nominal. Só que aqui a gente vai utilizar o torque. O torque aqui, ele é o 39. Certo? E o torque máximo, ele é o 41 aqui, né? Então, como é que faz esse cálculo aqui?
Só substituir, tentem substituir aí, pausem o vídeo, façam a substituição e vejam se vocês vão acertar a resposta. Enfim, a resposta é 17,14%. Essa é a reserva de torque desse motor, nesse caso. Então, o que a gente tem, né, de padrão? Né? O ideal é que seja ali acima de 15%, mas tem casos menores, né? Mas o que a gente vê hoje em dia nos tratores mais modernos é acima de 25%. Esse é o mais comum, né? Então, isso daqui seria de uma referência antiga, né, de um padrão antigo. Hoje em dia a gente vê aí tratores em média ali 25%. Por exemplo, aqui um trator de potência ali de 78 CV, 85 e 90, né? 78, reserva de torque 17%. 85, 26%, 90 cavalos, 25%. Isso daqui é o que a gente encontra hoje em dia assim, no mercado dos tratores. Qual é a importância da gente olhar e pesquisar sobre no momento de adquirir, ou de interpretar, ou de estudar, fazer um melhor estudo para frotas de máquinas agrícolas, ou comprar uma máquina agrícola? É a gente pegar essas curvas dos motores para a gente poder olhar elas com um olho finado, um olho técnico. Né? Por exemplo, essa aqui é a curva de torque. Eu sei que eu posso dividi-la em 3 faixas, né? Olha, vamos estudar primeiro a faixa A, né? A faixa A é o crescimento rápido do torque, eficiência. Quando essa faixa aqui ela é grande e ela é bem inclinada, eu tenho um crescimento muito rápido do torque quando eu diminuo a rotação. Então isso me dá uma coisa boa, isso é eficiência, né? Então, torque máximo em grande faixa de rotação, flexibilidade. Eu tenho um trator também, isso daqui ele tem uma curva bem achatada, eu tenho um torque máximo para várias rotações. Isso também é bom, porque a gente trabalha com trator em várias rotações diferentes, vai depender da velocidade que você quer, da operação que você está realizando. Né? E o C aqui seria o alto torque em baixas rotações, facilidade de saída no trator com carga de tração. Então também quero ver se ele começa com alto torque ou se ele vai elevando, né? Se ele começa com muito baixo. Né? Então, são algumas características que a gente vai aprendendo a analisar. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma curva característica de um motor, isso aqui para vocês verem também do motor que a gente vai encontrar no nosso dia a dia aí nos catálogos. E aqui, olha, peço que vocês pausem também e analisem, né, quais são os critérios aqui, quais são os elementos que estão elencados nesse gráfico, nessa tabela. Aqui eu tenho o torque, potência e o consumo específico. Aqui eu tenho a rotação do motor. Então aqui, se a gente vir aqui a graduação da rotação do motor, está até 2200. Aqui 1900, olha o que ele fez aqui. Ó. Potência 103 kW e vai ser igual a 140 cavalos. Então tá aqui, essa vai ser a potência máxima em 2200 RPM. Está aqui no máximo, ó, 2200, potência máxima, ó, 100 a 110, aqui no meio 105, isso aqui é 103. Então 103 kW. Torque 510 a 1400 RPM. Então 1400 RPM, se eu subir aqui, meu torque máximo dá 510, aqui é a graduação do torque. Norma ISO, que foi utilizada para fazer isso daqui. Qual que é a potência disponibilizada? Né? Então, isso daqui seria a potência nominal, a potência de trabalho. Né? É 95% daquela que é a potência máxima. Então, 98 kW. 98 kW é aquela que está disponibilizada a 1900 RPM, certo? Então, aqui, 98 kW, eu venho daqui para cá, e aí eu sei que a minha rotação de trabalho é 1900 RPM. Então, essa aqui é a potência que eu vou trabalhar. O torque disponível para essa potência, se eu subir aqui, eu vou descobrir que ele equivale a 493 Nm. Se eu vim aqui para o consumo específico, eu sei que para essa rotação aqui que ele tiver, ele vai gastar ali 209,8 gramas por kWh trabalhado. Ok? Então, assim, a gente finaliza mais essa parte. E a gente viu as questões sobre os combustíveis, vimos as diferenças entre os combustíveis e vimos as curvas dos motores, que é um tema muito importante para a nossa disciplina de motores e máquinas agrícolas. Assim, me despeço de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.